Olha só, vamos falar aqui do destaque do dia, Glauco, que é uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está tentando de todo jeito reverter a sua inelegibilidade. Ele deu uma entrevista à Mônica Bergamo, onde ele revela todo o seu viralatismo, o seu entreguismo e a sua postura submissa ao Donald Trump. Nessa semana que a gente teve a batalha dos bonés, né, Glauco, onde o boné lá levado à Câmara pelo Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do Lula, desmascarou esse falso patriotismo dos brasileiros, dos bolsonaristas. Agora a gente tem aí o ápice, chegou aí, né, para fechar a semana, um anúncio bizarro do Bolsonaro, que disse que se ele voltar ao Planalto, que é o que ele, né, o plano, ele disse que é o plano A dele, né, não é o plano A, ele ser o candidato em 2026, sabe o que ele quer fazer? Ele vai permitir que seja instalada uma base militar dos Estados Unidos na região da Tríplice Fronteira, nos limites com o Paraguai e a Argentina. E para isso ele recorreu a uma explicação bizarra, de que haveria infiltração de terroristas islâmicos naquela região. Então, a solução dele é dar uma base militar dos Estados Unidos no território brasileiro. Então, assim, é um nível de entreguismo, viralatismo, né? Ele que patriota é esse que não tem qualquer aí visão, né, da soberania, de valorizar a soberania nacional. E ele ainda disse que tiraria o Brasil dos BRICS, que é um grupo formado, né, um grupo do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outras potências, para unir aí o Sul global, como, né, para fortalecer atividades econômicas nessa região. Ele disse que sairia dos BRICS e, imitando Trump e também como fez o Milley, iria deixar a Organização Mundial da Saúde, nenhuma surpresa. Mas o que choca é a cara de pau, assim, né, de falar com a maior naturalidade que colocaria uma base militar dos Estados Unidos no território brasileiro. Felipe Pena já está aqui também, bem-vindo. Vamos então comentar, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Glauco, bom dia a todas e a todos. Estão ouvindo um barulho gigantesco, né? Eu não vi, mas tá. É que eu quase não ouço vocês porque o vizinho está cortando grama. Eu tô... Uma ótima atividade para sexta-feira, 11 da manhã. Não consigo ouvir nada. Mas, enfim, eu vou me esforçando aqui, mas está um barulho ensurdecedor. Ainda bem que vocês não ouvem aí. Mas, Glauco, como que você vê essa normalidade de falar um absurdo desse para agradar o Trump, né? O absurdo, a gente já nem se surpreende tanto com absurdos vindos dessa figura política, né, de Jair Bolsonaro, mas sempre não deixa de ser um fator relevante o quanto esses ditos patriotas são subservientes, né? Eles tentam adular o governo dos Estados Unidos, e no caso Donald Trump, né, que Donald Trump hoje ele tem uma competição de aduladores na prática, que vai desde bilionários ali do Vale do Silício até figuras como Javier Milei na Argentina, né, que já anunciou, inclusive, a saída da Argentina da OMS. Lembrando, né, que a saída da Argentina da OMS, o impacto que tem para o próprio país é muito diferente do impacto que tem a saída para os Estados Unidos. Então, esse tipo de imitação é algo que é muito sério, inclusive para as próprias condições da saúde pública do povo argentino. E quando a gente transfere, por exemplo, essa questão aqui para o Brasil, né, do Bolsonaro, no auge da sua ignorância, do seu desconhecimento histórico, ele também não sabe que a parceria entre o nosso país e a Organização Mundial da Saúde não é só uma parceria formal, ela é uma parceria efetiva, até porque o Brasil é um membro fundador do OMS.
ela foi criada a partir da ideia de um médico paulista, que é o Geraldo Horácio de Paula Souza. Então, quando a gente analisa isso, né, esse tipo de declaração irresponsável, perde de vista, por exemplo, que a OMS participou do Programa Nacional de Imunização Brasileiro, da própria formação desse programa, e boa parte do sucesso se deve a essa cooperação, quer dizer, a OMS deu esse apoio para o Brasil, e o Brasil, ao mesmo tempo, desenvolveu de uma forma exemplar o combate a doenças que podem ser evitadas com imunizantes, que podem ser evitadas com vacinas, e acabou exportando essa expertise desenvolvida aqui, também por meio da OMS para outros países do mundo. Então, quando o Bolsonaro fala isso, ele não só ignora esse histórico, como ele banaliza esse tema, né? Torna como se fosse uma coisa de, a OMS fez uma coisa que me contrariou na pandemia, então pego e saio. E não é assim. Uma coisa que a gente tem que ressaltar desse comportamento infantilizado desses extremistas de direita, é que eles esquecem que os atos têm consequências, né? E a saída da OMS, infelizmente, a gente já vai ver as consequências, os impactos disso para a Argentina, um país que está numa grave crise econômica, com dificuldades, onde o povo ali, principalmente o povo mais pobre, já está enfrentando ali uma série de obstáculos para conseguir sobreviver. Esse tipo de atitude é muito grave, é muito séria. Então, é necessário que a gente aborde isso, né? Que aborde essas consequências daquilo que esses extremistas de direita fazem e pregam por aí. Muito bem. Eu tenho uma opinião um pouco diferente do Glauco. Vai levar uma tese de sexta aí. Não é uma atitude infantil, é um programa de governo, e um programa de governo que leva ao genocídio. E tem motivações muito claras, Glauco. Quando eles saem da OMS, eles estão de forma simbólica dizendo o seguinte: a saúde só interessa se for a saúde nos nossos parâmetros, que são quais? Levar cloroquina, por exemplo, para combater a Covid-19. Negar qualquer coisa baseada na ciência. E está conectada a saída da OMS com a saída do Acordo de Paris, que, por sua vez, também está conectada com a saída da USAID, ou seja, a retirada das verbas do USAID para ajudar países de terceiro mundo. Nós temos, como diz a Sinara, uma bilhocracia no governo americano, comandada por Elon Musk, né? Bilionários que fazem parte de um ministério, que lá é secretaria. Os secretários de Donald Trump são todos bilionários. E para eles não interessa, mesmo que ele tenha 200 bilhões, como é o caso do Elon Musk, que 50 bilhões, um quarto da sua fortuna, seja distribuída por países do mundo. A atitude na OMS é uma atitude negacionista, como é negacionista a atitude do clima. E isso movimenta os algoritmos e os eleitores deles. Na minha opinião, está longe de ser infantil. Está estrategicamente pensado, aí sim, para os infantis, talvez, eleitores de Trump, de Bolsonaro, de Milley, de Viktor Orbán, de todos esses líderes de extrema-direita que são histriônicos e irresponsáveis. Vamos lembrar, 700 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. 700 mil pessoas foram mortas, na verdade, porque isso foi um genocídio promovido por quem estava no governo, ao colocar um general de exército como ministro da saúde, a esse ministro da saúde dizer que só obedecia o chefe, lembra? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ao recomendar cloroquina, ao tossir, fazendo ironia com os doentes, vocês lembram disso? Ele imitando que estava com falta de ar, o Bolsonaro, imitando que estava com falta de ar em rede nacional, né? É cruel, mas essa crueldade, ela tem estratégia, ela tem método, Glauco, ela tem método, Dri, ela se dirige a um público que gosta da crueldade, a um público que é tão cruel quanto, a um gado que se locupleta com essa crueldade. É disso que estamos falando. Trump, Milley, Bolsonaro fazem o mesmo tipo de política, a política do ódio, que movimenta os algoritmos e que não se interessa pelo humano. O humano é só um detalhe para essa gente. Nossa, lembra aquela fala também dele? E daí, num socoveiro? É isso, mas é método, Dri, não é infantil, Glauco, não é uma atitude infantil dele. Não, Felipe, quando eu falo que é um comportamento infantil, eu estou remetendo justamente essa questão estratégica, né? É uma estratégia de manipulação do senso comum,
Não que eles... Senso comum é infantil, né? Os eleitores não que eles sejam infantis em si, né? Mas eles emulam esse comportamento infantil porque a extrema-direita ela faz isso o tempo todo. Ela vende soluções fáceis, que são soluções desse ponto de vista infantis, porque não são fáceis e não são soluções também. Então, eles lidam com esse senso comum justamente para tentar passar uma ideia que a gente sabe que não corresponde à realidade. E aí eu peço justamente para as pessoas, e se esses seguidores dos extremistas pararem um pouquinho para pensar, eles têm que avaliar. Ato tem consequência, né? Tem que e você vê a consequência de todo esse negacionismo, a gente viu na queda das coberturas vacinais. Estavam voltando doenças, sarampo, doenças que já tinham sido, né, não existiam mais na população, e aí começaram a voltar, porque eles fizeram tanta fala para negar as vacinas, que as pessoas deixaram de ir se vacinar para até outras doenças, assim. Então, parece que faz uma lavagem cerebral, e isso na ciência, na medicina, na saúde, né, nas vacinas, e agora a gente vê na questão do combate à crise climática, o Trump já saindo no Acordo de Paris, já eles fazendo o discurso de que não, tem que furar e pegar petróleo mesmo. Então, é um retrocesso gigantesco, né, que a gente não vê que essa extrema-direita está colocando aí para o mundo. E eles reagem, Dri, eles reagem. Eu falei disso ontem na CNN, exatamente esse assunto, e comentei do negacionismo, né? Mas frisei, os 6 minutos finais do programa foram quase um discurso meu falando sobre isso. Eu coloquei lá no Instagram de hoje, dá até para ver. E hoje no Instagram eu percebo a quantidade de bolsonarista que vai lá destilando ódio. É impressionante. Aí eu me permita ler aqui o depoimento da Ana, uma das nossas espectadoras, que diz o seguinte: minha mãe faleceu de Covid, era jovem, tinha acabado de completar 58 anos, não tinha doença pré-existente, teve muita falta de ar, e ela, Ana, presenciei. Quando vi esse cara, Bolsonaro, fazendo o que fez, fiquei chocada. Me senti desrespeitada e a dor foi ainda mais contundente, pois revivi o momento de desespero que eu e minha família vivemos. Jamais esquecerei, jamais. Até me arrepio ler isso, mas a Ana, você tem toda a nossa empatia, nossa solidariedade, nossos sentimentos, Ana, é isso mesmo. Jamais esquecer que um presidente da República fez ironia, fez troça de pessoas como a sua mãe, que morreram de Covid. 700 mil pessoas morreram de Covid e um presidente ironizou imitando pessoas com falta de ar. Isso nunca pode ser esquecido. Isso tem que ser lembrado todos os dias. Ninguém pode esquecer que um presidente da República fez ironia com gente que morreu. 700 mil pessoas, como a mãe da Ana. Pessoas saudáveis que morreram de Covid e que foram ironizadas por um presidente da República irresponsável, um presidente da República desumano, um presidente da República que não tinha programa de governo, que só andava de jet ski e fazia motociata. Não vamos esquecer, senhor Bolsonaro. Não vamos esquecer.